Eles aparecem nas pinturas como figuras etéreas, rostos serenos, posturas de santidade, homens que parecem ter nascido já purificados. Mas se você abrir as páginas das Escrituras e ler com atenção, vai encontrar uma história completamente diferente e infinitamente mais poderosa. Os 12 discípulos não eram uma equipe de elite espiritual cuidadosamente selecionada pelos critérios do mundo. Eram pescadores impulsivos, um cobrador de impostos colaborador do sistema opressor, um radical político que odiava esse mesmo sistema, e homens tão anônimos que mal pronunciam uma frase sequer em toda a narrativa evangélica. E isso, longe de ser um problema, é exatamente o ponto central da história. Jesus não escolheu os mais preparados. Ele escolheu os que o mundo descartaria. E através deles, fez girar o eixo da história humana. Lucas, capítulo 6, versículo 12 nos conta que, antes de fazer a escolha mais importante de seu ministério terreno, Jesus não consultou líderes religiosos, não convocou uma assembleia, não pesquisou os currículos dos candidatos. Ele subiu a um monte e passou a noite inteira em oração a Deus. Só quando o sol rompeu o horizonte é que ele chamou seus seguidores, e dentre eles, escolheu 12. O número 12 não era acidental. Era um eco deliberado das 12 tribos de Israel, um sinal de que algo novo e radical estava sendo constituído sobre os alicerces mais antigos da fé. Jesus estava refundando Israel ao redor de si mesmo. Estava construindo uma comunidade nova, não de perfeitos, mas de transformados. E quem ele escolheu para essa missão? Uma lista que deveria encher de esperança qualquer coração humano. No centro dos 12 havia um círculo ainda mais íntimo: Pedro, Tiago e João. Eram eles que Jesus levava consigo nos momentos de maior intensidade, ao leito da filha de Jairo, ao alto do Monte da Transfiguração e ao jardim do Getsêmani, onde o peso do mundo repousava sobre seus ombros. Se os 12 eram um círculo interno, esses 3 eram o núcleo do núcleo. E os 3 eram pescadores. Simão era o primeiro da lista. Um nome comum, de raiz hebraica, que significa ele ouviu. Mas Jesus olhou para ele e viu outra coisa. Em João, capítulo 1, versículo 42, Jesus lhe diz: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas. Cefas, em aramaico, significa rocha. Em grego, Petros, Pedro. Há uma ironia profunda nessa escolha de nome. Durante quase toda sua jornada com Jesus, Pedro é tudo, menos uma rocha. É impulsivo, oscilante, movido pelas emoções do momento. Em Mateus, capítulo 16, ele é o primeiro a confessar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, e poucos versículos depois, está repreendendo o próprio Messias e ouvindo as palavras mais duras dos evangelhos: Vai para trás de mim, Satanás. Pedro caminha sobre as águas e afunda por causa do medo. Jura que daria a vida por Jesus, e horas depois, nega conhecê-lo 3 vezes diante de uma fogueira. A história de Pedro não é uma história de grandeza pessoal. É uma história da graça daquele que o chamou. Depois da ressurreição, à beira de um lago da Galileia, narrado em João, capítulo 21, Jesus não menciona as negações. Não cobra, não repreende, não humilha. Faz uma pergunta 3 vezes, espelhando as 3 negações: Simão, filho de João, você me ama? E a cada resposta de Pedro, vem uma comissão: apacenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Alimenta as minhas ovelhas. O homem que falhou de forma tão visível recebe, de forma igualmente visível, a tarefa de cuidar do povo de Deus. A mensagem é clara: sua maior queda não precisa ser seu capítulo final. A tradição da Igreja, sustentada por escritores dos primeiros séculos, afirma que Pedro chegou a Roma e foi crucificado durante o reinado do imperador Nero. O historiador Eusébio, citando Orígenes, registra que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que seu senhor. Tiago e João vieram logo depois na lista. Eram irmãos, filhos de Zebedeu, sócios de Pedro na pesca. Marcos, capítulo 1, versículo 20 menciona que deixaram o pai no barco com os empregados, sinal de que a família tinha certa estabilidade econômica. Mas o que mais chama a atenção nesses 2 não é a situação financeira. É o apelido que Jesus lhes deu. Em Marcos, capítulo 3, versículo 17, ele o chama de Boanerges, filhos do trovão. Não era um elogio à eloquência. Era um retrato de temperamento, ardorosos, intensos, prontos para o confronto. Em Lucas, capítulo 9, quando uma aldeia samaritana recusa receber Jesus, os 2 irmãos se voltam para ele com uma proposta que revela muito sobre seu coração naquele momento. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Estavam prontos para a guerra santa.
Jesus os repreendeu. O fogo que eles queriam lançar sobre os outros precisaria, primeiro, ser purificado dentro deles mesmos. A ambição dos dois aparece novamente em Marcos, capítulo 10, numa cena que deixou os outros 10 discípulos indignados. Tiago e João se aproximam de Jesus com um pedido surpreendente, que um se sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda no reino da glória. Queriam os assentos mais altos, os postos de maior honra. Viam em Jesus o rei que estava por vir e se posicionavam como seus primeiros ministros. O grupo não era uma comunidade pacífica e harmoniosa. Havia rivalidade, ambição, tensão. E Jesus não dissolvia esses conflitos fingindo que não existiam. Ele os transformava. Tiago se tornou o primeiro dos 12 a ser martirizado. Atos, capítulo 12, versículo 2 registra com uma economia de palavras que impressiona pela gravidade. O rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para maltratá-los. Mandou executar com a espada Tiago, irmão de João. O trovão que um dia quis chamar fogo do céu encontrou sua expressão mais verdadeira na entrega da própria vida pelo rei que ele serviu. João percorreu o caminho mais longo de transformação. O filho do trovão tornou-se o apóstolo do amor. É ele quem se refere a si mesmo, em seu próprio evangelho, como discípulo amado. É ele quem escreve, repetidas vezes, em suas cartas: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. O fogo que antes queria consumir inimigos foi convertido num amor consumidor por Deus e pela Igreja. A tradição conta que João viveu até a velhice, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a visão do Apocalipse, e morreu em Éfeso. Além do círculo mais próximo, havia os que conectavam pessoas a Jesus e os que faziam as perguntas práticas e honestas que outros evitavam. André era irmão de Pedro. Seu nome é grego e significa corajoso, viril. Mas o traço mais marcante de André não era coragem no sentido convencional, era a generosidade de quem sempre aponta para o outro. Em João, capítulo 1, ele era discípulo de João Batista. Quando João aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, André o segue imediatamente. E a primeira coisa que faz é encontrar seu irmão Simão e dizer-lhe, em João, capítulo 1, versículo 41, encontramos o Messias. André trouxe Pedro a Jesus. Sem esse gesto silencioso, o grande Pedro talvez nunca tivesse chegado até lá. Ele repete esse padrão em João, capítulo 6. Diante de uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, os discípulos estão perplexos sobre como alimentar tanta gente. É André quem encontra o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes e os apresenta a Jesus, mesmo com a ressalva honesta: mas o que é isso para tanta gente? Ele via os recursos pequenos e os levava ao único que sabia multiplicá-los. Em João, capítulo 12, alguns gregos que queriam conhecer Jesus procuram Filipe. Filipe vai falar com André. E juntos eles levam o pedido a Jesus. André está sempre nos bastidores, costurando conexões invisíveis entre as pessoas e Cristo. Não ocupa o primeiro plano como seu irmão, mas sem ele, muitos não teriam chegado até lá. A tradição afirma que André pregou nas regiões ao norte do Mar Negro e foi crucificado na Grécia numa cruz em forma de X. Se este conteúdo tem alimentado a sua fé, considere se inscrever no canal Profundamente Simples e deixar um like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar esta palavra a mais pessoas que talvez precisem ouvi-la exatamente agora. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Filipe vinha da mesma cidade que André e Pedro, Betsaida. Seu nome, também grego, significa amante de cavalos. Jesus o encontrou e lhe fez um convite direto e sem rodeios: segue-me. E o primeiro impulso de Filipe, assim como o de André, foi buscar alguém. Encontrou seu amigo Natanael e lhe disse que tinha encontrado aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Mas Filipe era um pragmático. No episódio dos 5.000, antes de André aparecer com o menino e os pães, Jesus testa Filipe com uma pergunta: onde compraremos pão para que esta gente coma? A resposta de Filipe é toda de logística. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço. Ele via o problema com clareza. Via os números. Mas ainda não via completamente o Deus que estava diante dele. Esse mesmo padrão aparece em João, capítulo 14, versículo 8, numa das noites mais intensas da vida dos discípulos. Jesus fala do Pai com uma intimidade que os deixava perplexos, e Filipe o interrompe com um pedido que resume sua mentalidade: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Uma solicitação honesta, mas que revelava quanto ele ainda não havia compreendido. Jesus responde com uma das afirmações mais profundas de todo o Novo Testamento: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conhecestes?
Quem me viu, viu o Pai. A fé precisava crescer além dos dados visíveis. A tradição aponta que Filipe pregou na Frígia, na Ásia Menor, e foi martirizado em Hierápolis. Natanael, também chamado Bartolomeu nas outras listas dos 12, foi recrutado por Filipe. Mas chegou até Jesus com ceticismo declarado. Quando Filipe disse que o Messias vinha de Nazaré, Natanael respondeu com uma pergunta que ficou registrada para sempre. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Era um homem que chamava as coisas pelo nome que via, sem filtros. Mas Jesus surpreendeu Natanael antes mesmo de ele abrir a boca. Em João, capítulo 1, versículo 47, ao vê-lo aproximar-se, Jesus diz: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael fica desconcertado. Como me conheces? E Jesus responde: Antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Esse detalhe, aparentemente pequeno, abriu algo no interior de Natanael. Aquela figueira era um lugar de oração, de reflexão, de encontro pessoal com Deus. E alguém que sabia o que acontecia ali, sem estar presente, não era apenas um rabino. Natanael declara imediatamente: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O cético tornou-se o grande confessante. A dúvida honesta, quando encontra a presença de Cristo, pode se transformar em fé mais sólida do que muitas convicções nunca questionadas. Mateus era o mais improvável entre os improváveis. Seu nome hebraico, Matitialhu, significa dom de Deus. Mas sua profissão o colocava entre os mais desprezados da sociedade judaica. Era cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Esses homens eram vistos como traidores culturais e religiosos, colaboradores da opressão. Eram excluídos das sinagogas, afastados da vida comunitária, tratados como fora da graça de Deus. Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28 conta o momento em que Jesus passa pela mesa de cobranças onde Mateus trabalhava e diz simplesmente: Segue-me. E Mateus se levantou, deixou tudo e o seguiu. Sem hesitação. Sem negociação. Sem pedir tempo para pensar. Essa resposta imediata sugere que algo dentro dele já estava esperando por aquela voz. A primeira coisa que Mateus fez foi dar um grande banquete em sua casa, reunindo seus colegas cobradores e outros marginalizados sociais ao redor de Jesus. Os fariseus ficaram escandalizados. Como pode vosso mestre comer com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu com uma frase que sintetiza toda a sua missão: Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus se tornou o escritor do Evangelho que carrega seu nome, um texto profundamente enraizado no Antigo Testamento, escrito para mostrar aos judeus que Jesus era o cumprimento de tudo que os profetas haviam anunciado. O cobrador de impostos que vivia da linguagem dos números e dos contratos tornou-se um dos maiores escritores sagrados da história. Tomé é lembrado pela dúvida. Mas essa memória é injusta com ele. Quando Jesus anuncia que retornaria à Judéia, região onde tinha inimigos poderosos que queriam matá-lo, foi Tomé quem disse aos outros discípulos em João, capítulo 11, versículo 16, Vamos também nós, para morrermos com ele. Isso não é covardia. Isso é lealdade corajosa diante do medo. A famosa cena da dúvida acontece em João, capítulo 20. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos outros discípulos ressurreto. Quando eles contam o que viram, ele responde com honestidade radical: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não meter o meu dedo no lugar dos pregos, e não meter a minha mão no seu lado, de modo nenhum crerei. 8 dias depois, Jesus aparece de novo, e desta vez Tomé está lá. Jesus se dirige diretamente a ele: Toma o teu dedo e examina as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, diante da presença do ressurreto, pronuncia a confissão mais completa de todos os evangelhos: Senhor meu e Deus meu. Jesus então diz algo que ecoa até hoje, em João, capítulo 20, versículo 29. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé precisou ver para crer, e isso está registrado para consolar todos nós que às vezes também precisamos. A tradição afirma que ele levou o evangelho até a Índia, onde foi martirizado. Simão, o Zelote, carrega em seu apelido toda uma declaração política. Os Zelotes eram um movimento que pregava resistência armada à ocupação romana, convencidos de que a libertação de Israel viria pela força. E sentado ao lado de Simão na mesma roda de discípulos estava Mateus, um homem que cobrava impostos para o mesmo Império Romano que Simão queria derrubar. Que essas duas pessoas sequer se sentassem na mesma sala sem um conflito violento já seria extraordinário. Que partilhassem a mesma missão,
o mesmo pão, o mesmo amor por um único mestre, isso é nada menos que um milagre de reconciliação. Jesus não apenas ignorou essa tensão. Ele a colocou diretamente dentro do seu grupo. A revolução que Simão esperava, a derrubada de Roma, a restauração do poder político de Israel, nunca chegou. A revolução que Jesus trouxe era outra, não a queda de um império externo, mas a rendição do império interno do ego e do orgulho. Simão aprendeu que o verdadeiro inimigo não era Roma. Era aquilo dentro de nós que resiste à soberania de Deus. A tradição afirma que ele pregou na Pérsia e foi martirizado. Tiago, filho de Alfeu, é mencionado nas listas dos 12, e praticamente nada mais. Às vezes chamado de Tiago Menor, em Marcos, capítulo 15, versículo 40, provavelmente para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Alguns estudiosos especulam que, como Mateus também é identificado como filho de Alfeu em Marcos, eles poderiam ser irmãos, mas a Bíblia não confirma essa ligação. O que existe de Tiago, filho de Alfeu, é quase inteiramente o silêncio. E esse silêncio tem algo a nos ensinar. Não é preciso ser famoso para ser fiel. Não é necessário ter falas memoráveis, episódios dramáticos ou capítulos inteiros dedicados ao seu nome para ocupar um lugar de honra no plano de Deus. O Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, descreve os fundamentos da Nova Jerusalém com os nomes dos 12 apóstolos gravados neles. O nome de Tiago, filho de Alfeu, está lá. A fidelidade anônima tem peso eterno. Tadeu, chamado também de Judas, filho de Tiago, nos escritos de Lucas e em Atos, é uma figura que causa confusão pelas múltiplas nomenclaturas. Mateus e Marcos o chamam de Tadeu, enquanto Lucas usa o nome Judas. A maioria dos estudiosos entende que se trata da mesma pessoa. O nome Tadeu pode ter raízes aramaicas relacionadas à palavra coração, enquanto Judas, em hebraico Yedudá, significa louvor. Ele quase não fala nos evangelhos. Mas a única vez que o faz, em João, capítulo 14, versículo 22, faz uma das perguntas mais reveladoras de todo o Novo Testamento. Depois que Jesus fala sobre se revelar àqueles que o amam, Tadeu pergunta: Senhor, por que razão te has de manifestar a nós e não ao mundo? É uma pergunta completamente honesta. Se você é o Messias, por que não se revela com poder e glória a todos, de uma vez, de forma irresistível? Por que essa escolha de trabalhar no interior das pessoas, de forma tão silenciosa e íntima? A resposta de Jesus é uma das mais belas de toda a Escritura. A revelação de Deus não é um espetáculo público. É uma realidade íntima, reservada àqueles que o amam e guardam a sua palavra. Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Deus não se impõe. Ele habita. E habita naqueles que lhe abrem as portas do coração. E então chegamos ao 12º. Judas Iscariotes, cujo nome em hebraico, Yedudá, significa, paradoxalmente, louvor. O sobrenome Iscariotes quase certamente vem de Quiriot, uma cidade no sul da Judéia, o que faria dele, possivelmente, o único não-galileu entre os 12. Um estranho entre estranhos. Os evangelhos o nomeiam como responsável pelas finanças do grupo. Mas João, capítulo 12, versículo 6 acrescenta um detalhe que muda tudo. Ele era ladrão, e, como guardava o dinheiro, se aproveitava do que nele se depositava. Seu coração já estava comprometido muito antes da noite da traição. Judas viu milagres. Ouviu o sermão do monte. Foi enviado com autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Estava presente em tudo. E ainda assim, algo dentro dele nunca se rendeu completamente. A proximidade com Jesus não garante a transformação do coração. É possível servir sem se entregar. É possível conhecer sobre Jesus sem conhecer a Jesus. A Bíblia não oferece uma análise psicológica simples para a traição. João, capítulo 13, versículo 2 diz que o diabo já havia posto no coração de Judas o propósito de o trair. Havia forças espirituais em movimento que transcendiam a ganância pelos 30 moedas de prata. Talvez Judas fosse um zelote desiludido, que esperava que Jesus liderasse uma revolta, e ao perceber que isso jamais aconteceria, decidiu forçar um desfecho. Talvez a corrosão lenta da ganância ao longo de 3 anos tivesse destruído algo essencial nele. O texto não nos diz com certeza. O que sabemos é que a história de Judas termina em tragédia absoluta. Depois de entregar Jesus com um beijo no jardim do Getsêmani, Mateus, capítulo 27 conta que ele foi tomado de remorso. Devolveu as 30 moedas de prata, declarando: pequei, traindo sangue inocente. Mas a porta do arrependimento não foi buscada. O desespero levou à autodestruição,
não ao Salvador que estava morrendo para perdoá-lo. Pedro negou Jesus. Judas o traiu. Ambas foram falhas catastróficas. A diferença não estava na gravidade do erro. Estava no que fizeram depois. Pedro chorou, buscou o Senhor ressurreto e foi restaurado. Judas se encheu de remorso, mas o remorso sem arrependimento não leva à vida, leva ao abismo. Após a morte de Judas, os 11 restantes se reuniram. Em Atos, capítulo 1, Pedro se levanta e declara que as Escrituras precisavam ser cumpridas e que o lugar de Judas devia ser preenchido. 2 homens foram indicados, e após oração, Senhor, tu que conheces os corações de todos, mostra qual destes 2 escolheste, lançaram sortes. A sorte recaiu sobre Matias. O número 12 foi restaurado. O símbolo do novo Israel, completo e pronto para testemunhar a ressurreição. O que essa coleção singular de pescadores, cobradores de impostos e radicais políticos nos diz hoje? Nos diz que o chamado de Deus não se apoia nas nossas qualificações. Se fosse assim, nenhum deles teria passado na seleção. Eram impulsivos, ambiciosos, cheios de dúvidas e conflitos. Mas Jesus não chamou os capacitados. Ele capacitou os chamados. Via não apenas quem eles eram, mas quem, pela sua graça, poderiam vir a ser. Nos diz também que seguir a Jesus é um processo de transformação profunda e muitas vezes dolorosa. O filho do trovão torna-se o apóstolo do amor. O que negou torna-se a pedra. O que duvidou confessa com mais clareza do que qualquer outro. Ser discípulo não é chegar perfeito, é permitir ser mudado, dia após dia, à imagem de Cristo. E talvez o aspecto mais impactante de toda essa história seja este: o time que Jesus escolheu para inaugurar o seu reino nunca teria se escolhido mutuamente. Um zelote e um cobrador de impostos. Irmãos ambiciosos e homens que nunca ganharam uma citação famosa. Havia disputas, mal-entendidos, rivalidades. Mas depois da cruz, do túmulo vazio e do fogo de Pentecostes, o amor compartilhado por Jesus provou ser mais forte do que todas as diferenças individuais. E aquele grupo de pessoas improváveis, movidas pelo Espírito Santo, saiu pelo mundo e, como os próprios adversários deles reconheceram, virou o mundo de cabeça para baixo. Essa é a herança dos 12. Não uma galeria de santos de vitral, mas uma história de pecadores redimidos. Uma história que mantém a porta escancarada para todos nós. Uma história que prova que a força mais poderosa do universo não é o talento humano, não é a capacidade intelectual, não é o prestígio social, é a graça transformadora de Deus, agindo através de qualquer pessoa que simplesmente esteja disposta a se levantar e seguir. Se este vídeo plantou algo no seu coração, inscreva-se no canal Profundamente Simples e compartilhe com alguém que precisaria ouvir esta palavra hoje. Cada inscrição e cada compartilhamento ajudam a levar essa mensagem a mais pessoas. Que Deus abençoe você ricamente.